Olá para todos, né? Estamos aqui eu e Júlia para apresentar o nosso trabalho da ANPAP desse ano, né? Por onde anda a representatividade feminina na arte pública capixaba, né? A gente quer discutir um pouco dessas ausências e presenças, né? A partir especificamente de uma obra que é o Mural das Marias no centro de Vitória, né? Esse trabalho, ele se insere dentro de uma questão mais ampla que nós trabalhamos aqui no nosso laboratório, né? Que desde 2011 nós estamos fazendo um levantamento, um inventário de todos os monumentos, né? E nas 78 cidades no Espírito Santo, né? E especificamente a partir de 2020, em que a grande parte desse inventário já está pronto, nós começamos então a olhar as recorrências, né? E começar então a analisar esse conjunto de objetos que a gente tem a partir de alguns pontos, né? Como o aspecto formal, né? Das peças, construção, todo esse processo, as questões que envolvem o processo de criação dessas obras e todas as correlações de encargos e diretrizes tomadas para fazer essa execução, né? As questões obviamente, de cunho cultural, dessa inserção cultural desse objeto, como ele se insere dentro da história do Espírito Santo, e automaticamente esse contexto político, né, que envolve, político e social, que envolve a produção desses objetos. E a gente compreende que tanto esses monumentos permanentes, como as intervenções temporárias, como o grafite, no caso que a gente está estudando, eles fazem parte desse conjunto de obras que ocupam esse ecossistema urbano, né? E especificamente para esse trabalho, nós estamos fazendo o que nós estamos chamando de recorte étnico-racial e de gênero, né? E com esse recorte, essa pesquisa então busca compreender como essa diversidade étnico-racial e de gênero, né, que são extremamente importantes na formação do Espírito Santo, como elas estão ou não estão representadas na arte pública regional. Né? Então, o Espírito Santo tem uma formação étnica muito diversificada, tanto dos negros escravizados, os povos originários, europeus, né, como os pomeranos. Então, é uma diversidade étnica muito grande e como isso está colocado ao longo do Estado. Né? Mas, especificamente para esse trabalho, nos preocupa, por uma série de questões que a gente já pôde observar, essa perspectiva, então, da representação feminina na arte pública no Espírito Santo. Né? Então, a gente viu que alguns grupos étnicos estão representados, mas independente do grupo étnico-racial, parece haver uma certa omissão dessa presença do feminino. Né? Então, a gente tem alguns monumentos, tanto monumentos quanto grafites, mas nos interessa especificamente esse grafite, né, as Marias, que está no centro de Vitória, financiado pela lei Aldir Blanc, né, que a Júlia agora vai falar. Como eu estava dizendo, que agora a Júlia vai falar um pouco sobre as perspectivas que envolvem todo o processo relacionado à produção desse painel. Olá, então dando prosseguimento aqui às considerações do Cirilo, Marias do Centro foi inaugurado em 2022 pelo projeto Cores que Acolhem, Colorindo o Centro, e essa nossa pesquisa busca entender as interconexões sistêmicas da construção da obra em espaço público. Uma questão que nos guia até o final da pesquisa é a seguinte: até que ponto o resgate histórico das personalidades se faz presente no campo artístico e na esfera pública? Que, como a gente vai ver nas discussões, nós temos ao mesmo tempo uma abertura para o protagonismo das mulheres e também temos aí fraturas, na verdade, no resgate à memória na arte pública capixaba. E esse mural Marias do Centro, que é construído e desenvolvido em 2022, vai representar 5 Marias, que são mulheres de grande relevância para a história da região. São elas a Maria Ortiz, a Maria Verônica da Paz, a Maria Estela de Novaes, a Carmélia Maria de Souza e a Maria Saraiva. Como a gente pode ver nessa representação do mural, os bustos de Maria Ortiz, Maria Verônica da Paz, Maria Estela de Novaes, Carmélia Maria de Souza e Maria Saraiva foram representados numa sequência. Todas estão de perfil, na mesma altura, com semblante sério, reflexivo, olhando à frente, né? Cabelos diferentes, tons de pele também, nenhuma foi retratada no mesmo tom e suas roupas são bem distintas umas das outras. Todas estão com brinco, batons em tonalidades de vermelho também diferentes, essas tonalidades. E vamos fazer uma breve contextualização de cada Maria para a gente poder entender o papel dessa representatividade neste mural referido.
A Maria Ortiz, ela é considerada uma heroína capixaba, né? Ela foi filha de pais espanhóis, nasceu no contexto da União Ibérica em Vitória e é reconhecida por ter lutado em defesa da invasão dos holandeses. Embora existam consideráveis homenagens voltadas a Maria Ortiz na esfera pública, são raras as que se relacionam com a arte pública, como a gente pode confirmar com esse próprio artigo. E a representação de Ortiz no mural Marias do Centro remete a essa que a gente pode ver divulgada pela imprensa: touca vermelha, cabelos longos, castanhos, pele branca, sugerindo portar um vestido azul e branco de volume nas mangas. A Maria Verônica da Paz é uma personalidade mais recente, ela faleceu em 1996, foi psiquiatra, militante do movimento negro, professora da UFES, artista, também foi idealizadora e coordenadora do MUCANE, que é o Museu Capixaba do Negro. Surpreende ainda não haver equivalente manifestação artística que rememore seus atos. E também são pouquíssimos os registros imagéticos da médica. No mural, ela é retratada portando um lenço branco, uma veste amarela, conforme a gente pode ver aqui. A Maria Estela de Novaes, naturalista, folclorista, romancista e cronista, nascida em Campos, no Rio de Janeiro, contribuiu para a história espírito-santense e esteve envolvida em diversas ações governamentais a partir de 1907. As poucas fotografias revelam a Maria Estela em fase mais madura, um pouco distante da representação, na verdade, executada em Marias do Centro. Bom, a Carmélia Maria de Souza é outra personalidade retratada no mural, cronista, escritora capixaba, nasceu no município chamado Rio Novo do Sul e escreveu para diversos jornais. No Marias do Centro, a Carmélia parece fazer referência a uma fotografia de grande circulação na imprensa, quando ainda era muito jovem. Essa seria a fotografia. E, por fim, a última Maria representada no mural e que se posiciona à frente das demais é a Maria Saraiva. O pesquisador Elmo Elton, ele afirma que ela era uma das mais tradicionais figuras populares da cidade, negra, descendente de escravizados, doceira, nascida em meados do século XIX e falecida em 1912. Uma única fotografia circula pela imprensa local e dialoga com a representação do mural Marias do Centro. Após esse breve resgate histórico das Marias, convém destacar que, de fato, o mural lança modos de presença das questões de gênero e étnico-raciais, conforme o Cirilo colocou aqui no início da nossa apresentação, que é o objetivo da pesquisa em si, e se configura como elemento relevante para a promoção e valorização da memória capixaba. Por outro lado, ainda que haja uma rememoração das personalidades citadas, há uma limitação da representação visual dos seus perfis, havendo pouca ou nenhuma associação às narrativas históricas de cada uma, à exceção da indumentária, que com muito esforço interpretativo pode ao menos dar pista acerca do período, vivenciado por elas. Há um grande desafio para a identificação dessas mulheres ali presentes, que acabam seguindo sem nome, sem história. Uma pessoa passando por ali, inclusive tivemos a oportunidade de fazer esse estudo de caso, facilmente se perde e não consegue reconhecer quem são aquelas personalidades. Mas analisando de uma maneira mais criteriosa, nós percebemos um esforço na transformação estética da paisagem urbana. Então é uma outra questão que é colocada no decorrer dessa nossa investigação. A composição, a paleta de cores, a padronização das mulheres parece agradar as intenções da Prefeitura de Vitória, que foi responsável pelo lançamento do edital e que foi alvo de críticas e atropelos por parte de artistas e moradores do centro de Vitória. Esse mural, como a gente acabou de ver aqui, ele traz dois aspectos, Nós temos aí uma rara tentativa em evidenciar o protagonismo das mulheres capixabas na história partindo da arte pública, mas temos manobras políticas, de interesse tanto do coletivo quanto da prefeitura, temos falhas na função de memória e resgate, mas ainda assim temos um avanço em oposição à assimetria das relações de gênero que consolida estereótipos estruturais no Brasil desde tempos coloniais.